Sejam bem-vindos à sexta edição do Festival Literário de São Gonçalo, com o tema Identidades e Territórios. E falando de identidades e territórios, nós queremos chamar o nosso anfitrião do dia dessa mesa, Elcio Albano. Tá por aí? Elcio Albano? Elcio Albano. Para a próxima mesa, o nosso querido Elcio Albano. Fique à vontade. Olá, muito boa tarde a todos e todas. Muito boa tarde. Olha só, gente. A gente que está aqui no palco, a gente que está aqui se apresentando, quer, no mínimo, um pouquinho de atenção de quem está do outro lado. Dito isso, eu chamo para a mesa de hoje o excelentíssimo senhor professor e escritor Fábio Rodrigo. O também excelentíssimo professor, escritor Éric Bernardes. E ele, Ezequiel Alcântara Soares, o último dos românticos, venha para cá. Bom, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui nesse palco, no Flisgo, sexta edição, dia 16 de novembro do ano da graça de 2024. São 3 titãs aqui ao meu lado, cada um ao seu jeito, para conversar sobre, por que não, comunicação. Linguagem é comunicar-se, certo? Temos um linguista, temos um cronista que gosta de roçar também com história, Éric Bernardes, e tem, por que não, aquele grande, Ezequiel. Sem mais delongas, tudo está sendo registrado pela telinha ali. Sem mais delongas, eu queria que cada um de vocês falassem qual a graça de vocês. Fábio Rodrigo, por favor. Boa tarde a todos. Bom, prazer estar aqui novamente no Flisgo, né? Que participei pela primeira vez na primeira edição, 2019, lançamento do livro Michorja, pela Apologia Brasil, e retornar aí para esse evento, né? Dessa vez para a proposta de discutir assunto tão importante, nessa questão da produção de saberes em São Gonçalo, né? A gente sempre lembra, né, São Gonçalo como uma cidade bastante rica, né, na produção de conteúdo artístico, intelectual, ao mesmo tempo, né, pobre na questão econômica, né? Mas a gente tem que ressaltar mesmo essa nossa riqueza, essa produção cultural que é muito forte aqui no nosso município, né? Por isso o título, né, Produção de Saberes. Eu que propus, juntamente com o Alberto, né, esse diálogo sobre o tema, né? E aí eu, né, como cria de São Gonçalo, né, nascido e criado aqui, malandro, chamei aqui os feras para debater sobre esse assunto, né, que conhecem bastante, para não ficar sozinho aqui e discutir sobre o tema, né? Então é isso. Éric Bernardes, você agora, sua vez. Bom, boa tarde, pessoal. Eu fui convidado como atuante na área de literatura. Sou um apaixonado por São Gonçalo, sou apaixonado pela história de São Gonçalo. E aí eu decidi, né, escrever sobre a história de São Gonçalo. Já vai lá um bom tempo, talvez 6 anos, não me lembro exatamente, se foram 6 anos. Mas esses 6 anos têm sido bastante frutíferos, né, em resgatar a memória de São Gonçalo.
indo aos lugares, conversando com gente que conhece a história. Muitos dos textos que eu escrevo não tem registro historiográfico, não tem documento. Alguns têm, outros não. E eu busco trazer para a literatura a história oral, né? Buscando a oralidade, no caso, como base para trabalhar esses textos que são literários. E isso já vem acontecendo, tem agradado bastante. Os livros chegaram às escolas, os livros caíram no gosto de adultos e crianças, e uma boa parcela da sociedade acaba conhecendo os bairros e histórias que nunca foram escritas antes. Eu tenho essa alegria, principalmente, me agrada muito, quando alguém fala assim, caramba, nunca escreveram sobre o subbairro Meia-Noite, nunca escreveram sobre o subbairro Pantanal, que fica em Marambaia. E você escreveu pela primeira vez, eu moro lá. Né? Esse ineditismo não foi nada que eu busquei por vaidade, não. Foi justamente porque não tinha. Se houvesse algum documento, algum material historiográfico para eu construir as minhas crônicas, eu teria utilizado, mas como não aconteceu, eu criei a própria fonte através dos relatos orais. E isso, de certa forma, né, tem agradado muitos e acaba trazendo certos dissabores para alguns estudiosos que não entendem a literatura, né, como um resgate da oralidade. Muitos acham que literatura não serve para nada, né? Literatura não traz história. E isso, ao contrário do que talvez eles tenham imaginado, tem me despertado mais vontade ainda de escrever. Né? Isso aconteceu já no primeiro livro, no Cambada 1, né? No primeiro já aconteceu, e a prova de que essas opiniões não entravam o trabalho literário de resgatar a memória, é que a gente já está no número 5, né? Então... Isso é um tipo de elitismo que, infelizmente, a gente vê muito rondando a arte da literatura, a arte literária, por conta de uma série de questões históricas que nós vivemos no país, sobretudo no que a gente chama da miséria da educação. E Ezequiel Alcântara, você que é o caçula aqui desses 4, por favor, a sua graça, desde Heriutaba, eu sei que você habita lá aos arredores do Jardim Catarina. O Jardim Catarina, o meu jardim, conta a sua graça. Bem, boa tarde, Elcio, boa tarde, Fábio, Érico, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e assistindo. É um prazer estar aqui, orgulhoso de estar participando desse evento. Eu que sou filho lá do Ceará, da cidade de Heriutaba, que significa Casa dos Herius, né, uma tribo indígena. Deixei meu torrão com 14 anos, devido aos desavenças da vida, e vim parar no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, no Jardim Catarina. E de lá para cá é história, né? E desde lá eu já escrevia poesia, literatura de cordel. E devido a essa cultura que abraça tanto a cidade, né, comecinho de 2019, eu conheci o Diário da Poesia e encontrei vários artistas que me deram espaço e oportunidade. Eu me senti, né, acolhido por essa cidade, né, esse âmbito cultural, que tanto defende bem o próprio espaço, né, no meio cultural, né, leva essa bandeira, e senti-me orgulhoso de ser acolhido, e também devido a um rapaz que está ali, chamado Zé Salvador, foi que cresceu o brilho por levantar a bandeira do cordel em São Gonçalo e tornar essa cidade, né, um novo lar, e levar ela em qualquer lugar que a gente for, tanto com a bandeira da poesia e com a bandeira da cidade. Sem falar, né, do meu Catarina, que é a melhor coisa mais bonita que tem. Meu nome é Fábio Rodrigo, linguagens, linguísticas, saberes, sabenças, tudo a gente toca, tudo a gente
se envolve, e é claro que a literatura não poderia ser diferente. Você é autor de um livro que eu gosto, que eu particularmente gosto muito, e gosto ainda mais porque eu fui editor. Deste livro, eu ainda lembro lá em casa, nós três, Eric, você e eu, discutindo sobre os livros que sairiam publicados, editados pela editora Apologia Brasil, e o Michórdia foi o bebê que nasceu dessa conversa, regada a muita Brahma, cerveja Brahma, cerveja da periferia, né, de nós periféricos. Não é Heineken, não, era Brahma mesmo, litrão, e tinha que ser litrão. E de lá dessa conversa saiu. Eu gosto de falar essas coisas porque, assim, eu não vou permitir que o elitismo em torno da literatura continue. A gente tem o dever de quebrar isso. O Ezequiel, que é um nobre erudito. É um nobre erudito, o Ezequiel. Ué, mas não é? Mas é. Mas só que é um erudito do Jardim Catarina. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É por isso que eu citei da Brahma Chopp lá no nosso terraço, na nossa conversa. E esse livro, para vocês que estão nos ouvindo agora, aqui no dia 16 de novembro, e vão depois nos ver na gravação, eu sugiro a vocês que vocês leiam esse livro, porque é uma aula de textos curtos, absolutamente densos. E você começa o livro, claro, o nome Michórdia, com um texto Michórdia. E num texto muito curto, você nos remete à confusão toda que esse mundo está nos desafiando a superar. E um desses desafios, agora volto para a nossa conversa, é a questão dos saberes. Que saberes são esses? Por exemplo, a cidade sabe. São Gonçalo sabe. Agora, São Gonçalo quer que você saiba que ela sabe? Como se faz isso? Como que se percorre esse conhecimento que a cidade tem? E como que você pega esse conhecimento e transforma em algo palpável para o leitor, sabidamente um leitor de uma classe social, socioeconômica prejudicada? São Gonçalo hoje tem pelo menos metade da juventude analfabeta. Isso é um desafio. Então, como, meu querido Fábio Rodrigo, autor de Michórdia, como que a gente sai dessa enrascada de saber que a cidade sabe e procurar o que ela sabe para passar para as pessoas o que ela sabe, a partir do que nós sabemos? Compreende? E eu quero que você fale isso também dentro do seu campo, que é a linguística. Primeiro eu queria que você explicasse o que é isso. Que diacho é isso? Linguística. Porque linguística é uma coisa, linguagem não é necessariamente a mesma coisa. Linguística é o estudo da linguagem. É por aí? E a partir dessa pontinha, desse carretel, eu queria que você nos ajudasse a desvendar tudo isso que eu agora introduzi, se eu soube me explicar bem. Bom, primeiro a gente tem que, você falou aí da nossa cerveja lá na periferia, né? A gente tem que separar, né, o saber periférico, né, daquele saber que aparece aí como conhecimento, né, através do conhecimento acadêmico, né, o saber científico, né? Tem que separar essas duas coisas, né? E aí a gente sempre lembra, né, muito, né, uma coisa que a gente bebeu muito dessa, não a cerveja, né, mas bebeu no sentido de saborear esse conhecimento, que é o ERJ, né, a nossa instituição aí, da qual nós fizemos parte aí em algum momento, né?
O Ezequiel não, o Ezequiel é da UFES, da outra instituição. Ele é alemão, E aí é importante a gente fazer essa diferença, né, essa distinção aí. Você vê como é que São Gonçalo produz, né, bastante conhecimento, seja esse tipo de conhecimento ou o saber científico, né, o acadêmico, mas também aquele saber mais popular, né, da periferia, né? E que é justamente isso, né, que a gente, como escritor, né, a gente tenta mostrar, né? E aí o Éric faz muito bem isso, né, desse resgate aí de narrativas orais, né? De buscar esse conhecimento aí que não está nos documentos, né, não está aí na academia, né? E não é atestado como algo, como conhecimento mesmo, alguma verdade científica, né? E é justamente isso que a gente pode questionar, né? Até que ponto isso, né, esse saber popular, né? Como, por exemplo, lá do verdureiro, que conta a história das Palmeiras, no bairro das Palmeiras, né? Do Dom Pedro, né? Chegada aqui, né? Então, esse saber, né? Ou essa verdade aí trazida por esse verdureiro, né? Esse personagem do livro, né? A gente pode, trazendo para a linguística, né, a gente pode atestar isso como algo verdadeiro. Por quê? Né? Porque a verdade, né, ela é construída na interação. Né? Depois o Ezequiel vai poder falar aí a respeito da verdade, né, parte filosófica, né? Mas em termos linguísticos, né, a gente vê toda essa crença, esse conhecimento como versões, né, interpretações de situações que são apresentadas, né? Aí eu gosto de citar também o Nietzsche, né? E todas, quando ele diz, né? Não há fatos, há interpretações, né? E aí aquele fato histórico, né? É na verdade uma interpretação, né? Só que uma interpretação que é considerada como mais aceitável, né? Que tem um número maior de adeptos, né? Em relação a essa versão, enquanto que a versão do verdureiro não tem tanta. E costuma-se dizer que por conta disso, o passado está em eterna disputa. Não é verdade? Agora, você falou em questão do saber que é aceito ou não aceito pela academia. Éric Bernardes, existe algum tipo de policiamento acadêmico, pseudocientífico, pseudo-acadêmico, seja lá o nome que você queira dar, ao que você produz? Porque você produz história. Você reproduz oralidades. Histórias a partir da oralidade local, e a partir dessa oralidade local, cria-se aí uma teia de histórias que inclusive você vai colher no WhatsApp. A partir do que você escreve, a pessoa lê e chama: vem cá, Éric, que tem mais história aqui para contar. Primeiro eu queria perguntar, já fiz a pergunta, eu queria que você respondesse se há policiamento na sua produção literária. Depois eu queria saber se você se considera mais um literato cronista, ou um cronista historiador cronista. Queria que você fizesse essa relação. E depois eu queria que você contasse para a Lente qual é o seu processo de produção e de que forma essa produção se aproxima do produto que você busca, que é o relato de uma história, se esse relato depois vira historiografia, comprovado em documentos. Como é que é esse processo todo, por parte, por favor? Bem, complementando primeiro, antes das suas perguntas, sobre a coleta dos dados, né? Os primeiros livros, principalmente os 3 primeiros, não tinham um WhatsApp, não tinham essas mensagens chegando por WhatsApp. Eu pegava um ônibus simplesmente e ia ao lugar, né? Ipiba, não fui ainda, vou pegar o ônibus e vou lá. E descia no ponto final sem nem saber para onde ia. Chegava num bar daquele lá e começava a conversar. Muitas vezes até gravei áudios e vídeos sobre isso, né? E a partir do primeiro, do segundo, do terceiro, é que
as devolutivas começaram a chegar. Bom, Érico, você escreveu sobre o Mundel e não escreveu muita coisa. Um leitor do jornal me procurava para narrar mais coisas. E aí eu escrevia. Érico, você escreveu sobre a Quinta Dom Ricardo, mas tem mais coisas sobre isso. E aí chegava a mensagem para o WhatsApp. Eu falei, você me conta então? Aí a pessoa, queria conversar pessoalmente. Eu falei, eu vou pessoalmente, vou lá e ouço. E muitas das vezes, você mesmo esteve, né? Nós estivemos juntos num desses ambientes lá na... Aliás, temos uma história escatológica sobre... E se você quiser contar, não tem problema nenhum. Nós fomos ao Largo da Ideia, né? Eu convidei o Elcio para ir ao Largo da Ideia, mostrar como era o processo criativo, né? E como foi processual a criação. E aí eu chamei o Elcio, foi comigo, eu tinha os contatos lá, fomos ouvir histórias, né, Elcio? Histórias de Dirceu e Dirce. Dona Dirce e seu Dirceu. Por incrível que pareça, um casal. Dirce e Dirceu. Se você não estivesse comigo, se o Elcio não estivesse comigo, ele não ia acreditar, ele ia achar que é invenção. Né, Elcio? Dirce e Dirceu. E esse tipo de situação acaba acontecendo. Primeiro, eu vou aos lugares, travo contato, ouço, escrevo, e de repente vem as devolutivas. E eu pego essas devolutivas, essas histórias também, e transformo em crônica e coloco os personagens aí. Maravilha. O Alberto ele me pediu para ir até às 13h10, então eu vou aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem, tá bom? Ezequiel, você é um dos personagens laterais de algumas obras, de alguns contos, de algumas crônicas do Érico. Inclusive até fizemos, né, um vídeo onde você interagiu com um dos textos do Érico. Isso em vídeo, você declamando o poema em vídeo. O vídeo, o poema, a declamação, é uma forma de linguagem também, né, que se complementa com a literatura, certo? E é maravilhoso isso, né, porque hoje a gente vive um mundo em que nós temos um ferramental gigantesco, né, para conseguir expressar o que nós criamos, o que nós produzimos. E para pegar novamente esse fio da meada aí, linguístico-filosófico, você que é personagem, inclusive, você dá nome a uma biblioteca. Esse garoto de 24 anos dá nome de uma biblioteca no Jardim Catarina. E a literatura tem vários gêneros. E o gênero onde você é craque, tem a biblioteca é cordel. De que forma, então aí pegando a questão do cordel, você interage com a cidade, interage com esses saberes? Você já fez alguns cordéis, alguns poemas, e a cidade é pano de fundo. Inclusive até eu fui me meter a declamar com você na rádio lá. Então foi interessante. Mas de que forma você então, junto com o que o Érico já colocou, com o Fábio já colocou, como é que você interage com essa cidade a partir desses saberes e essa troca? Bem, Elcio, a literatura de cordel, ela tem um pezinho na oralidade, né, da tradição da oratória, né, da declamação. Isso remete, né, aos antigos gregos, né, os famosos aedos e os rapisodos de praça pública, né, que ensinavam histórias. É um tipo de saber, não só do poeta que compõe e escreve, mas também do que dá vida àquele texto, né? E tudo que é cantado, narrado por tanto os poetas, né, do anterior ao medievo, quanto os poetas do sertão, é trazer as histórias vivenciadas, né? A linguagem daquele povo, daquele território, né? Ou trazer aquele território histórias de outros lugares, né? Na Grécia era um povo, né, do Mediterrâneo, um povo do barco, da navegação. Então, surgiam milhares de histórias, tanto é que a Ilíada e a Odisseia surgiram, né, dessas comunhões de culturas ali. O Nordeste não é diferente, né? Chegou os portugueses, chegaram com a sua poesia cantada, trocada, e a oralidade, a poesia ganhou o sertão de alguma maneira. Estar nesse local é uma batalha,
porque cheguei só tinha Zé Salvador como cordelista atuante. E como as pessoas não conheciam a literatura de cordel como uma expressão dessas, né, de vivência. Então, resolvi, né, lá, quando eu cheguei com meus 14 anos, levantar a bandeira, isso é cordel, cantar a história que eu vivi e a história que estou vivenciando, né, nesse novo território que é São Gonçalo. E dar vida às expressões, né, é fazer com que os saberes, né, se espalhem, porque, como o Fábio estava falando sobre a questão de verdade, né, texto maravilhoso de Friedrich Nietzsche, né, que é sobre verdade sentida no sentido extramoral, de pensar que o pensamento, né, e as suas expressões têm suas verdades, suas mentiras, e devem ser olhadas de um ponto de vista além do moral, da moralidade, que a elite ou a quem tem o poder cunha, né, nos outros, né, do que deve ou não ser feito, do que deve ou não ser falado. E um ato, né, de linguagem, da literatura de cordel, da poesia, da crônica, dessas histórias que se compõem, é uma forma de resistência, né? Do que a gente deve fazer, que a gente deve continuar fazendo em prol do que a gente acredita, né? Acho que é isso. É sim. E Fábio Rodrigo, já encaminhando para o nosso encerramento, o Alberto Flisgo fez esse pedido especial, então eu vou atendê-lo, até porque ele é o dono da festa, né? A gente não pode ir contrário. Então, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta filosófica. Escrever é uma espécie de ser Deus? Filosófico. Talvez eu penso no ato de escrever como um ato político, né? Trazendo também para a filosofia, né? Já que não político no sentido partidário, né? Mas no sentido aí de mexer com a polis, né? De fazer com que haja alguma interferência nesse sentido, né? E é justamente isso que a gente faz, né? Quando a gente dá voz, né, a essas histórias, né? E pensando aí nesse saber popular, né? A gente está tentando, de alguma maneira, contribuir para essa transformação social, né? E aí pensando em todo esse contexto que a gente vive em São Gonçalo, né? Que há todo um pensamento aí meio conservador, né? Que está circulando aí, e fazer, como o Ezequiel falou, nesse ato de resistência, né? É uma afronta mesmo a todo esse pensamento aí que circunda, né? E por isso mesmo a responsabilidade grande que nós temos, né, nesse ato político de tentar interferir de alguma maneira nesse sentido, né? E não fazer com que toda essa onda conservadora se espalhe ainda mais, né? E aí a gente faz esse trabalho de resistência, né? Eric, eu comecei a ter, primeiramente por São Gonçalo, raiva. Muita raiva. O que me movia a viver São Gonçalo era a raiva. Raiva, sobretudo, dentre várias coisas, porque não tinha coisa escrita sobre a cidade suficientemente como eu queria que tivesse, tanto para pesquisar quanto para seguir o trabalho de produção naquilo que eu fazia então na época, que era ser estudante da FFP-UERJ. Viu, alemão? Então eu sentia muita falta disso, e muito do meu fazer na cidade foi a partir da raiva. A raiva antecedeu o amor. Até eu te conhecer e a gente conversando sobre amores e raivas, afetos, desafetos, carências e abundâncias, você começou a pensar no cambada também como uma coisa a preencher essa lacuna de falta de conhecimento, de falta de vivência real, de memória, de história que a cidade tinha. Então,
Eu não admito que ninguém, pseudo-cientista, pseudo-intelectual, pseudo-acadêmico, compre briga com esse cara. Quer comprar briga comigo. Quer comprar briga com milhares e milhares de leitores e leitoras, crianças e adolescentes sobretudo, que estão tendo a oportunidade de tocar em si mesmos, que é tocar a narrativa sobre o lugar onde elas vivem, respiram, estudam, amam, trabalham, uma memória onde elas podem se agarrar à sua própria existência. Então, a partir, Eric, dessa nova realidade, que se você disser que não, você vai ser falso modesto. Você vai usar de falsa modéstia. A partir dessa nova realidade, onde aquele buraco imenso não existe mais, esse buraco imenso de cidade não existe mais, o que fazer a partir de agora para que você, como escritor que tem essa responsabilidade social, porque no fundo, nós temos responsabilidade social quando nós temos poder de nos comunicarmos e temos ferramentas e usamos ferramentas para isso. O que fazer a partir de agora, a partir dessa realidade? Você tem razão. Realmente eu tenho percebido, eu não vou ser falso modesto, eu tenho percebido que esse buraco tem sido tampado, ou pelo menos estamos tentando tampar esse buraco. E o que eu tenho percebido, o que eu acho que precisa, na verdade, vou mudar um pouquinho a resposta, precisa fazer com que essas narrativas que foram coletadas nos lugares, através de pessoas que vivem o cotidiano, que essas narrativas cheguem até lá. Agora o projeto fechou, o trabalho de produção fechou. Agora a gente precisa fazer chegar até as pessoas, fazer chegar até o Gebara, a história do Gebara, que já tem, fazer chegar até Guaxindiba, a história que Guaxindiba que já tem, não porque eu produzi, só coloquei no papel, porque foram coletadas e organizadas. Então, o trabalho agora, a luta agora, é fazer esse material chegar. Fazer esse material chegar, despertar a noção de pertencimento nas pessoas que consideram São Gonçalo, aquela velha história de cidade dormitória que já está cansado de ouvir, mas fazer com que as pessoas tenham essa noção de pertencimento renovada, aguçada, porque se essa raiva que você fala, eu vejo muitos alunos, eu vejo muitas pessoas às quais eu vou palestrar essa raiva. Por quê? Porque não reconhecem São Gonçalo como seu lugar. A partir do momento que eles reconhecem, se sentem parte da história que eles mesmos me trazem, eles vão ter despertado essa noção de pertencimento e vão cuidar do espaço em que vive, porque infelizmente o ser humano é assim, ele só vai cuidar daquilo que é dele, infelizmente é assim. Agora, se ele sente que São Gonçalo pertence a ele, se ele se sente parte disso, ele vai cuidar, e a raiva vai mudar. Mesmo considerando todos os problemas que a cidade tem, a raiva aos poucos pode ser lapidada, pode ser modificada e ser transformada em amor, porque por mais que tenha problemas, eu amo o lugar em que eu vivo, eu faço parte dessa história, eu sou agente dessa história, eu produzo conhecimento, meus antepassados estiveram aqui, produziram conhecimento, igual a região da Conga lá em Monjolos. Todo mundo que eu conversava falava mal do lugar. Aqui não presta, aqui não presta. Eu falei, mas qual a história disso? Minha bisavó foi fundadora do lugar. Se chamava Dona Conga, que foi uma ex-escravizada. E eu falei, poxa, como é que você fala com uma raiva disso? Uma história maravilhosa dessa. Seu antepassado que criou isso. Conta essa história para mim. E aí a história foi escrita, e aí eu voltei lá, conversei, dei uma mini palestra, e eu senti que o olhar começou a modificar. Não porque eu estava lá, mas sim porque eles estavam reconhecendo a própria história. Eu acho que o trabalho hoje é fazer esse material todo chegar. Eu acho que é isso, É isso, gente. A gente está encerrando. Sermos objetos e sujeitos da história sempre, não é isso?
Fábio Rodrigo, muito obrigado. Eric Bernardes. Ezequiel está de novo, daqui a pouquinho aqui. É por isso que eu não explorei tanto você. Porque você vai estar daqui a pouquinho aqui. E, pois é. E você quer fazer uma pergunta antes de terminar? Ah, então vem cá, por favor. Então, é muito bacana a gente perceber, assim como você também, normalmente a gente tem um certo desconforto com São Gonçalo, né? A começar, por exemplo, uma mesa tão rica e tantas cadeiras vazias, né? Isso me irrita um pouco, mas é importante a história que você fala, e me passou pela cabeça que os irmãos Grimm fizeram essa coletagem dessas histórias. Christian Andersen também. E o nosso querido Câmara Cascudo, né? E aí você vem com essa história de São Gonçalo e só está faltando essa disseminação dessas histórias para os munícipes, né? Para ver se eles conseguem se identificar com a história e incutir neles uma valoração do lugar de onde eles estão, de onde eles vieram, né? E talvez que fiquem, que não vão embora sempre, né? Com esse sentimento de aborto, né? De São Gonçalo. Uma outra pergunta, não é nem bem uma pergunta, é mais dar um agradecimento a você por fazer isso, né? E o outro é pensar a oralidade do ponto de vista acadêmico e essa celeuma que ela cria, porque a filosofia africana, por exemplo, ela não tem um local de destaque na atualidade, justamente porque ela é oral, ela vem dessa oralidade. E é bom, por exemplo, ler Nego Bispo, porque ele exalta justamente isso. A oralidade é um lugar de confluências tão bonito. E, assim, nunca vai ser a mesma coisa contada em outro contexto. Ela sempre vai gravar naquelas pessoas o que talvez a gente chame de o Zeitgeist, né? Você lembra justamente disso porque todos compartilharam aquela história, né? E o cordel é muito isso, né? Ele traz um pouco isso. E eu fico feliz que São Gonçalo esteja produzindo esses saberes, mas fico triste porque eu não posso compartilhar com outras pessoas porque elas não estão aqui, né? E isso realmente me deixa muito, muito triste. Obrigada. Eu que agradeço pelo seu comentário, muito bom aí sua intervenção. Mas se serve como alento. Qual o nome dela? O nome dela? Seu nome? Helene Camille. Eu conheço ela pela rede social o tempo todo, né? E a gente, que bom esses encontros, né? Mas, Helene, isso que a gente faz é um trabalho de formiguinha. E a gente não vai parar. Isso aqui é só o começo. É só o começo. A gente já avançou muito, mas de muita coisa. Se a gente for pegar o marco temporal, 10, 15, 20 anos atrás, nós estamos muito bem. Porque hoje nós temos o ferramental para avançar ainda mais. O fato de hoje, circunstancialmente, estar com as cadeiras vazias, não é necessariamente por conta da falta de interesse por esse assunto. Foram circunstâncias outras que nos trouxeram até isso, as cadeiras vazias. Mas em relação a esse trabalho em prol da cidade de São Gonçalo, da cidade histórica, do lugar histórico, né, de São Gonçalo, isso está sendo feito
já existe muita coisa pronta que, com certeza, através dos pontos de escola, das unidades escolares, isso vai se espalhar e vai se consolidar. Eu não tenho dúvida disso, não tenho mesmo, porque é uma coisa que estava represada e agora a gente aos poucos está tirando os diques, né, para que a água comece, não de modo caudaloso, porque senão pode, né, afogar as pessoas, mas que ela sinta o conhecimento chegando e esse amor que a gente tem pela cidade a envolvendo. E Fábio Rodrigo, você então finaliza. Só complementando ali, já que ela citou o Nego Bispo, né? A fala, né, dele. Grande Nego Bispo. Quando você compartilha um saber, o saber só cresce, né? Então, na verdade, é exatamente esse o propósito nosso aí, né? E estamos avançando, né? Estamos avançando. Nesse sentido mesmo. Então, só isso, para finalizar. É isso, gente. Valeu. Daqui a pouco a gente...